foi pegadinha não, irmãos. Então eu falei uma coisa que eu não pensei. Falei uma coisa e pensei outra. Vocês acharam? Amém. Amém? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao monte para ser tentado pelo diabo. Está certo essa tradução aí? Como está essa tradução? Deserto. Para o deserto. Hã? Deserto. Deserto ou monte? Deserto. Deserto ou monte? Deserto. Tá bom. Lembra disso, tá? Deserto ou monte? Deserto. Deserto. Depois eu vou falar para o senhor que pode ficar no monte, nesse monte. Eu não monte. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele, que é Jesus, porém respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Versículo 11 e último. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Você pode aplaudir o Senhor pela palavra dele? A Bíblia diz que a semente estaria escondida no ventre da mulher, desde o princípio. E consecutivamente, os tempos se passando, a proposta de Satanás era encontrar essa semente. Mas todos nós sabemos que a única onisciência é dada a Deus. O diabo não tem onisciência, somente Deus. Porém, ele ficou perscrutando em tempos e em tempos para descobrir aonde essa semente estava escondida. Só que ele nunca imaginou que a semente estivesse escondida no ventre de uma mulher. Ele nunca imaginou. A minha avó dizia campear, procurar as coisas, né? Então o diabo ficou campeando por longos e longos anos, mais de 4.000 anos de história, tentando descobrir aonde estava escondida essa semente. Quando chega no Novo Testamento, quando se encerra o Antigo, uma antiga aliança, inicia-se uma nova aliança, nós vamos ver João Batista pregando no deserto, e ao ministrar no deserto, ele começa a pregar o batismo para arrependimento. E num dado dia, aonde ele estava batizando, Jesus Cristo compareceu àquele local. E quando Jesus compareceu àquele local, ele compareceu e João Batista o avistou. E João Batista, reconhecendo ele como o Senhor, como Deus, como o Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus, o Cristo, o Messias, ele disse que não era digno de desatar a sandália que estava nos pés dele, porque ele tinha interpretado pela revelação de Deus que aquele seria o Salvador de toda a humanidade. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo chega a João Batista e pede para ser batizado. Só para nós entendermos, o batismo, a concepção de batismo, ela se dá segundo o arrependimento. Uma pessoa, ela só pode descer as águas batismais se ela de fato estiver convicta dos seus erros
e ao ser convicta dos seus erros, ela o que? Tomar uma decisão de abominar aquilo que ela fazia, para dali em diante tomar uma decisão de ser uma nova pessoa na pessoa do Senhor Jesus. Esse é o conceito para o batismo. Então, quem seria batizado? Somente pecadores. Mas quando Jesus ele vai até João Batista o questiona, mas ele diz: é para que se cumpra toda a justiça. Jesus estava estabelecendo um padrão e um modelo para uma sociedade que viveria em comunhão estabelecida pelo batismo nas águas. Foi assim que aconteceu. Quando no nascimento de Jesus, quando no nascimento dele, nós precisamos entender que na concepção do casamento, que se dava diferente do nosso casamento, o nosso casamento é quando vai lá no cartório, pronto, nós já nos sentimos casados. É assim, né? No religioso é quando o pastor ele dá a bênção para o casal, pronto, ele está completo. Para o casamento judaico não. O casamento judaico ele se dá a partir do momento que a família oferece a filha para a família que está guardando com o noivo. Aquele momento já se é dado o casamento. Ou seja, a mulher não conheceu o marido na intimidade e nem o marido conheceu a mulher na intimidade. É um pacto que tem daquela família entregar a sua filha para outra família para que se haja a núpcias de casamento. Vocês estão entendendo aqui? Esse foi o casamento do Zé com a Maria, José e com a Maria, mãe de Jesus. Então, quando se dá esse casamento, uma coisa miraculosa, sobrenatural acontece. O que acontece? A Maria é visitada por um anjo do Senhor. Quando ela é visitada, esse anjo anuncia que ela teria um filho chamado Emanuel, é um Deus que seria conosco. Então, quando esse anjo anuncia a gravidez dela, ela começa a gerar esse filho dentro do seu ventre. E ao gerar esse filho, José, constrangido com aquela situação, aí, glória a Deus, José, constrangido com aquela situação, ele não quer levar ela ao escândalo, e por não querer levar ela ao escândalo, o que ele faz? Ele concede ao seu coração de ficar quieto acerca daquele assunto, porque ele o amava, ele queria ter com ela uma continuidade. E ele sabia que numa ocasião dessa, Maria poderia ser apedrejada, e ele não queria isso para ela. Porém, um anjo visita José e disse: José, o ventre, aquilo que está no ventre da Maria, é obra do Espírito Santo. Então tranquiliza o teu coração, porque o Yeshua Mashiach, ele nascerá e ela concederá esse filho, ela dará a luz a esse filho que é o Emanuel. Então, quando o anjo, irmão, quem é casado aqui? É só um anjo para aparecer para nos convencer.